Olá, hoje eu vou dar continuidade com vocês a uma exposição dessa relação entre planejamento e gestão do espaço agrário, a partir de um exemplo, né? Essa semana eu vou tentar mostrar uma sequência de exposições exemplificando essa relação entre Estado e de Estado, planejamento e gestão do espaço agrário. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela, uma apresentação, e a partir daí a gente vai ficar bem mais claro o processo. O que eu vou falar para vocês é uma exposição onde eu tento exemplificar um tipo de política, que é a política da DD-cultura, né? A política da DD-cultura enquanto uma espécie de planejamento da gestão do espaço agrário. Então, é uma apresentação de um texto escrito por mim, pelo Cleice e pelo Leonardo, que se chama Dendê para quê? Dendê para quem? A ideologia da fronteira na Amazônia Paraense. Tá? Então, as premissas desse texto que nós partimos é que, primeiro, a gente tenta interpretar geograficamente a Dendê cultura na Amazônia Paraense. Né? Então, diferente das perspectivas que focam a DD Cultura apenas pontuando a rentabilidade dela, a produção, produtividade, a geração de emprego, renda, inclusão social, né? Diferentemente das perspectivas que buscam assinalar apenas as vantagens da agricultura ou mesmo os problemas gerados pela agricultura, o nosso ponto de partida é o território usado. O território usado. Por quê? Porque o debate entre planejamento e gestão do espaço agrário tem na agricultura um exemplo muito claro de como é que o planejamento, que o Estado faz um conjunto de políticas que planejam o espaço agrário para uma determinada atividade, né? No caso, para a gestão da agricultura. Né? Então, no nosso entendimento, a gente concebe a dendê-cultura como um evento, né? Esse é um evento por quê? Porque ela vai reorganizar a paisagem, ela vai reorganizar a configuração espacial, ela vai reorganizar a dinâmica social do lugar onde ela está inserida, né? Onde ela está inserida. Então, nós podemos dizer que os lugares onde a agricultura chega, a paisagem dela é reinventada, esses lugares. A dinâmica social é reinventada. O próprio território usado ele é reinventado. Então, a gente não está diante apenas de uma plantação, né, de uma monocultura. Né? A gente está diante de de uma maneira de usar o território, e essa maneira de usar o território implica todo um processo de reconfiguração do território. Né? Então, por isso que a gente, desde a dissertação da Ana Cláudia, a gente fala de um período do Dendê, né, no espaço rural da Amazônia, um período do Dendê que coincide basicamente com a fundação do rural no Dendê, do rural nesses lugares. Né? Então, nós podemos dizer que na microrregião de Tomé Açu, por exemplo, a chegada da agricultura ela assinala a aurora do espaço rural dessa região. Né? Um espaço rural no sentido de um espaço onde tem marcadamente a presença do Estado. Né? Marcadamente a presença do Estado. Mas amanhã vou expor um pouquinho mais sobre esse processo. Né? Então, desde a Dendê-cultura, a gente pode dizer que a gente tem um período do Dendê, né, tornado possível por um conjunto de ações políticas e empresariais que permitiram a formação do território da palma e aprofundar a concentração de terra na mão das empresas. Né? Então,
nos lugares onde a agricultura chega, né, ela, sem dúvida alguma, ela gera emprego, renda e inclusão social, mas, ao mesmo tempo, ela gera uma profunda subordinação das empresas em relação à agricultura, a subordinação do lugar às empresas, né? Então, tu tens os lugares cada vez mais subordinados à dinâmica dessas empresas, né? Então, os lugares não são mais subordinados à dinâmica do campo, à dinâmica do campo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho nesses lugares, as empresas elas vão desenhar cada vez mais um campo, um espaço rural sem um camponês, né? Esse espaço rural que ela desenha, a figura do camponês, ela se torna cada vez mais rara. Por quê? Porque toda a dinâmica do lugar passa a ser subordinada, né, pelo trabalho nessas empresas. Então, o trabalho relacionado à roça, o trabalho relacionado ao criar, ao cultivar, ao extrair, produzir, do modo de vida camponês, ele é quase secundarizado. Eu não estou dizendo com isso que some o camponês, mas eu estou dizendo que cada vez mais um lugar é subordinado a uma dinâmica que não é mais a dinâmica camponesa. A dinâmica camponesa ela passa a ser hegemonizada pela dinâmica do Dendê, né? Outro tempo, 2011, nós fizemos uma pesquisa, na, na Marboche, por exemplo, a gente entrevistou mais ou menos 320 trabalhadores relacionados à atividade do Dendê, e nós perguntávamos mais ou menos para eles algumas perguntas bem básicas. Uma das que nós perguntávamos era quais foram as tuas três últimas atividades antes de trabalhar na Dendê-cultura? E dentre essas três atividades, geralmente, frequentemente, quase todos os que responderam, tinha a figura que eles eram agricultores. Então, houve um processo de metamorfose do trabalho, de metamorfose da condição camponesa, né? Então, o que é que eu tenho? Passo a ter lugares que são subordinados à dinâmica das empresas, né? A dinâmica camponesa desses lugares sumiu? Não, não sumiu. Só que essa dinâmica camponesa não é capaz mais de direcionar a produção do espaço nesses lugares, tá? Então, nós falávamos, eu, Cleiton, de dendecultura e descampesinização, né? Que é um rural cada vez mais subordinado a uma dinâmica de produção do espaço que não é mais a dinâmica espacial do campo, né? Muito bem. Então, essas premissas que nós falávamos ainda há pouco, essas 5 premissas de um esforço de interpretar geograficamente a dendecultura, isto é, a dendecultura enquanto produção do espaço, né? Há uma produção do espaço que entende, se é produção do espaço, então é processo. Então, se é processo, a análise procura entender as rupturas e continuidades, as mudanças e permanências a partir da chegada da agricultura. Por isso que a concebemos como um evento, né? Um evento que tornado possível a partir de um conjunto de políticas, porque são essas políticas que vão ressignificar lugares onde antes havia apenas modo de vida camponês, vão ressignificar lugares onde havia apenas fazendas de pecuária, vão ressignificar, por exemplo, lugares onde havia mata secundária, por exemplo, vão ressignificar. Igualmente, vão ressignificar aquele que antes era camponês ou aquele que antes era agricultor familiar, vão se ressignificar no sentido de torná-lo ou assalariado das empresas ou a produtor associado às empresas. Então, é um processo de ressignificação da terra, ressignificação da atividade, ressignificação da força de trabalho. Essas 3 ressignificações, traduzidas no espaço, significa ressignificar a dinâmica do lugar. Então, não temos mais uma dinâmica do campo, não temos mais uma dinâmica do agrário, não temos uma dinâmica do rural, onde há uma densa presença de políticas do Estado, onde há uma densa presença de políticas da empresa. Que políticas eu estou me referindo? Né? A primeira política, a primeira ação política, ela vai emergir em 2002, né? Que é quando a Agropalma, em associação com os governos estadual e municipal,
ela vai implementar o primeiro assentamento dedicado exclusivamente à produção de dendê, em 2002, que é o assentamento Arauaí. Né? Então, houve todo um estudo, todo um levantamento de qual a área que seria possível para implantar o projeto. Por que isso? Porque antes havia já um interesse do empresariado local, motivado por uma situação que era na Malásia havia já a produção de dendê a partir dessa associação de produtores, de agricultores familiares. Então, os empresários eles formam uma comitiva com o governo do estado, viajam para a Malásia e estudam a situação. E quando voltam, eles querem implementar esse processo. Então, vão procurar uma área que ficasse próxima da Agropalma, uma área que já houvesse pessoas, né, e que pudesse implementar o processo. E aí, então, o Estado demarca uma área imensa, desapropria as pessoas que moravam no lugar, né, e configura essa área como assentamento. Né? E aí então, aí eu tenho a primeira ação política, o Estado fazendo a partir do Interpa, a partir do INCRA, a partir da Emater, a partir de outros órgãos, ele vai desapropriar o lugar e transformar em assentamento. Uma segunda política, a linha de CREA, eu vou ter a Agropalma, ela vai oferecer assistência técnica, ela vai oferecer o tratamento para fazer o processo de formação daquele agricultor camponês para ele se transformar em produtor de dendê, vai oferecer todo o treinamento técnico para ele. Né? Muito bem. Né? Então, eu tenho um modelo de assentamento. Esse modelo de assentamento, esse projeto piloto, que é o projeto da Arauaí, ele vai ser a matriz de todo o projeto de integração, de associação de agricultor familiar ao empreendimento do dendê, né? Que vai se generalizar a partir de uma política de 2004, que é a política de produção, do Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né? Então, a partir de 2004, com o governo Lula, ele vai lançar o Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que é justamente incentivar culturas como mamona, culturas como dendê, culturas como girassol, para se integrar à produção do biodiesel. E aí as empresas que aderissem a essa política, elas integrariam, elas associariam produtores à sua cadeia produtiva, comprariam a produção desses produtores e, com isso, elas ganhariam determinadas isenções, determinados incentivos. Tá? Então, com isso, ele vai pegar, no caso do dendê, vai pegar o modelo do Arauaí como protótipo. Né, como protótipo. Aí, então, se o primeiro assentamento, que é o de 50 assentados, depois vem o segundo assentamento de mais 50, depois vem o terceiro de mais 50. Então, de modo que a Agropalma ela vai fornecer o protótipo do modelo de integração de agricultor familiar à cadeia produtiva do dendê. Né? Então, eu tenho uma política, eu tenho um conjunto de políticas, né? Aí, a partir do Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, eu vou ter uma linha do PRONAF, né, que já era uma política que havia desde a da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, o PRONAF, que é o Plano Nacional de Agricultura Familiar, que é a partir desse plano que vai se inventar o conceito de agricultura familiar, porque o conceito de agricultura familiar ele vem tentar silenciar e denegrir o conceito de camponês, porque para o PRONAF, o agricultor familiar é aquele que trabalha racionalmente, digamos assim, um empreendedor, o agricultor familiar enquanto um empreendedor. Esse conceito de agricultor familiar enquanto empreendedor, enquanto categoria profissional, melhor dizendo, que o PRONAF vem inventar o agricultor familiar enquanto categoria profissional. Já o PRONAF Eco, e a partir, sobretudo, do Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, esse agricultor familiar, enquanto categoria profissional, ele vai se transformar no empreendedor, ele vai ser o empreendedor do dendê. Então, ele vai ser ele vai ter o estatuto de empresa. O seu lote
ele vai se consubstanciar em pessoa jurídica. É uma coisa muito interessante, né? Porque os produtores vão integrar uma associação de produtores e esses produtores vão ter personalidade jurídica. Então, vai ser aquilo que o Ulisses chamava de o agricultor familiar, vai ter o seu agronegocinho, né? Então, ele vai ser produtor de dendê igual a Agropalma produz. Então, aí eu tenho uma política que vai metamorfosear o agricultor familiar enquanto uma categoria profissional, ele vai ser agora um empreendedor, vai ser uma categoria agora jurídica, né? Mas seguindo, por quê? Porque esse processo de integração ele acontece em função de que há um discurso de produção do dendê para o biodiesel, né? Então a ideia era que o dendê iria para o biodiesel, né? Então a partir do momento em que a produção do dendê ela fosse vendida, uma parte da produção dele fosse vendida no leilão do biodiesel, as empresas elas teriam determinados incentivos, né? E a ideia era que o dendê fosse utilizado no biodiesel, né? Então, em torno dessa ideia do dendê para o biodiesel, essa ideia do dendê para o biodiesel se constitui em uma espécie de ideologia da fronteira, porque é com a ideia de o dendê vai ser para o biodiesel que vem a Biopalma, que vem a Galp, que vem a BBB, que vem a Guafeng, que vem um montão, várias empresas que chegam a partir de 2004 na Amazônia em busca, motivadas por essa ideologia, ou justificadas por essa ideologia do biodiesel, né? Por que eu digo justificada? Porque, de fato, a gente vai ver mais na frente, né, a produção de dendê ela não vai para o biodiesel, né? É ínfima a produção quando aconteceu, foi ínfima, né? Porque o que é o biodiesel? Então, tu pega, por exemplo, um conceito como o biodiesel 5. O que é o biodiesel 5? É 95% de combustível fóssil e 5% é de outras fontes. Aí, se tu igualar os 5% a 100, há a predominância de soja, né? Soja, depois sebo bovino, gordura bovina, né? E menos de 1%, bem menos de 1%, é dendê. Tá? Então, é quase que insignificante, é residual. A participação do dendê no biodiesel é residual, né? Mas isso era fundamental. Aparecer que seria para o biodiesel, que era por quê? Para que essas empresas elas adentrassem e tivessem terra. Então, nesse texto, eu, Cleison e Leonardo, a gente mostra que a ideologia da fronteira, promovida pelo Dendê no século XXI, ressalta a pertinência, né, da ideia de fronteira para pensar o espaço agrário e, sobretudo, como é que a ideologia da fronteira ainda ela permanece. Tu concebemos a Amazônia como uma grande fronteira viabilizada a partir de um conjunto de políticas. Qual é o conjunto de políticas? No caso, a política do PNPB, né, a política do Pronaf, do Pronaf Eco, que fornece crédito, e a política que reinventa a Amazônia, que insiste na Amazônia enquanto área vazia que parece que precisa de investidores e investimentos, né? Se vocês observarem aqui nesse outro slide, nós procuramos a partir do site do Index Mund, né? O Index Mund são dados mundiais sobre a produção, né? Produção agrícola, né? E a fonte é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, né? Então, aqui eu tenho uma distribuição da produção de dendê no mundo. E onde está o verde mais escuro é onde tem mais a produção maior de dendê, né?
Então, aí vai estar onde? Vai estar na Malásia, na Indonésia, Papua Nova Guiné, nas Filipinas, né? Vai estar, não, quer dizer, nas Filipinas já, na Malásia, vai estar na Papua Nova Guiné, né? Então, vai estar nessa região, na Colômbia, um pouco na África, né? Na Índia também, né? Então, essa produção e consumo global vai para onde? Né? Isso como é que isso tem se traduzido? Tem mostrado que essa expansão da produção, ela tem chegado no Brasil. Então, por exemplo, em 1990, a área produzida, produzida de Dendê era de 71 mil hectares. Né? Em 2000, é 81 mil hectares. Né? Em 2010 é 106, em 2015 é 140 mil hectares. O percentual de biodiesel, percentual médio de óleo de palma no biodiesel, nesse período. Em 2008 nem teve. Em 2009 é 0,36. Em 2010 é 0,33. Em 2011, 0,34. Enfim, o máximo que chegou foi 2013. Considerando que esse zero aí, esse zero, isso aí, esse percentual é considerando o biodiesel 5. Aquilo que eu falei para vocês. Esse 5%, se 5% eu igualasse a 100, em 2008, quanto eu teria de Dendê? Zero. Em 2009, 0,36. Em 2010, 0,33. Em 2011, e assim por diante. Quer dizer, em nenhum momento o Dendê chega a mais de 1% naquele cômputo de biodiesel 5. Tá? Então, aí há uma grande digitimia, quer dizer, enquanto a produção de cacho ela cresce vertiginosamente, né, a utilização do biodiesel para o Dendê não cresce, permanece praticamente o mesmo. Né? A utilização de 2016 é praticamente a mesma de 2009. Né? Não cresce nesse mesmo ritmo. Né? Então, um pouco dos dados que eu falei do mapa anteriormente, mas quem é que consome, então? Quem consome o DD são as grandes companhias de produção de alimento, embalado, e de higiene. Então, Nestlé, Danone, Kellogg's, Unilever, PepsiCo, Kraft, né? P&G, Colgate, Avon e assim por diante. São elas que consomem em grande quantidade. Por quê? Porque no caso das indústrias de higiene, cosmético e higiene, do Dendê o Dendê é extraído a glicerina. Do óleo de palmeixa do Dendê é extraído a glicerina. Então, isso é utilizado para o componente da produção de cosméticos e alimentos. Né? E no caso do outro lá, é a chamada gordura alimentar. Né? Então, são eles que consomem, e não o biodiesel, como a gente mostrou aqui. Tá? Então, aqui as outras companhias ainda seguindo aquele mesmo gráfico, né? Mas é muito interessante que é o seguinte, né? Aí vem um outro ponto que é muito interessante, que é o percentual da participação do óleo de dendê na exportação do Pará. Tá? Olha que a política do biodiesel, vamos pegar a partir de 2003, por exemplo, 2004, por aí assim, né? Ó, em 2004, o Dendê ele ocupava a 27ª posição no ranking da participação dele no ranking das exportações paraense. Em 2015, ele é o 16º. Tá? Então, significa que houve uma ampliação muito grande do percentual da participação dele. Isso quer dizer o quê? Aumentou exponencialmente a área plantada, aumentou exponencialmente a produção, aumentou exponencialmente a exportação. Então, ele se consubstancia como uma matéria, como um commodity, porque é um óleo que se exporta, um commodity considerável na balança comercial paraense. E esse dado aqui é muito interessante. Né? É muito interessante porque eu tenho aqui, olha, os 16, a participação do percentual
Os 16 produtos da exportação paraense, olha, o Dendê é o 16º. Tá? Só que eu tenho que considerar que o boom do Dendê é recente. Né? O Pará sempre teve pecuária, por isso que o bovino vivo é o 12º. Né? O Pará sempre teve madeiras, por exemplo. Né? Madeiras, por isso que é o 11º. Então, nesse pouco tempo que o Dendê se expande, ele galga uma velocidade muito intensa na produção de commodity. Isso é a partir de um conjunto de políticas. Né? Então, esse galgar, esse avançado Dendê, tanto na expansão da produção, quanto na expansão da contribuição dele na balança comercial, pode ser traduzido no metamorfose da paisagem. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo dessa metamorfose pegando uma área da agropalma. Em 1988, olha o que eu tenho essa área, praticamente mata. Né? Em 10 anos, 98, eu começo a ter uma clareira. Né? Em 2008, isso começa a avançar. Em 2017, avança. Quer dizer, o que antes era a mata, em 2017 é área de Dendê. Tudo área de Dendê. Né? Então, eu tenho primeiro uma área de 88, aí essa área, essa mata é amansada, em 2008 se torna pasto, né? Em 2017 esse pasto se torna totalmente área de Dendê. Então, isso é muito traduzido aqui. Né? Então, por exemplo, nessa sequência, em 84, eu tenho a Vila da Agropalma. O tamanho da Vila da Agropalma é esse quadriculado, é área de Dendê. Né? Em 95, 10 anos na frente, começa a avançar. 2004 avança mais, 2016 está tomado. Né? Esse quadriculado, tudinho aí, é área de plantação de Dendê. Área de plantação de Dendê. Né? Então, isso é muito claro em números, por exemplo, pela quantidade de estradas e estradas de agricultura. Né? Então, ela vai aumentando, ela vai a quantidade de estradas que vão surgindo. Né? Então, se eu tinha 7 estradas de Dendê em 84, eu tenho 19 em 95, eu tenho 50 em 2004, né? E assim por diante. Quer dizer, vou aumentando a quantidade de estradas. Né? Igualmente, eu vou aumentando a área plantada. Né? Eu chego nesse cenário aqui, onde eu tenho uma projeção, né? Onde eu tenho as empresas, onde eu tenho a projeção de portos para construir, portos em vermelho. Né? Eu tenho uma projeção de estradas para construir, eu tenho uma projeção de plantas para construir, de pontes para construir. Né? Então, se tudo isso se consubstanciar, eu tenho uma verdadeira formação de uma configuração espacial que une portos, une pontes, une estradas, que vai viabilizar o território para a reprodução do Dendê. Mas essa organização espacial só é fruto da ação política, por conta da ação política, do planejamento. Né? Então, coisas como Perna Sul, Perna Oeste, né? Coisas, essa toda viabilização, asfaltamento, isso é para viabilizar essa circulação, até porque o Dendê, do momento que se colhe o fruto até o momento do processamento, tem que gastar no máximo 24 horas, senão ele perde qualidade, né? Ele perde potencial. Né? E aí eu vou passando para as considerações finais. O que quero colocar, uma coisa assim, que a gente insiste bastante, quer dizer o seguinte, que a construção da dedeicultura para o biodiesel, né, que a configuração dela, da dedeicultura em biodiesel, do biodiesel enquanto projeto de Estado, durante o governo do Lula e da Dilma, não seria possível, né,
se não pegasse, não transformasse a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, se não transformasse se não houvesse a captura das lideranças que sempre lutaram pela terra e pela reforma agrária, houve a captura dessa liderança para o projeto do Dendê. Então, é no interior desse projeto do Estado que se constitui um verdadeiro patronato político, né, que vai validar o projeto do Dendê e que não vai apresentar nenhuma resistência formada, institucionalizada dentro do Estado ou nos movimentos sociais, a ponto de barrar o projeto. Né? Então, a Dendê Cultura só ganha essa dimensão. Por quê? Porque eu tenho um patronato político que transformou líderes rurais, por exemplo, em prefeitos, em deputados, alimentou senadores, enfim, criou uma base política institucional para validar o projeto da agricultura e não apresentar nenhuma resistência substancial. Né? Né? Então, aqui é um exemplo de como eu tenho a relação entre planejamento e gestão do espaço, mediada por um tipo de política que é o Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. É ele que vai validar essa reorganização espacial. É o Pronaf Eco-Dendê que vai transformar agricultor familiar em empresário do Dendê. Né? É a ação do Estado que vai transformar áreas onde eu tinha um modo de vida camponês em assentamento de produção do Dendê. Então, aqui eu tenho um exemplo dessa relação entre planejamento e gestão do espaço agrário. Né? Espero que tenha ficado claro esse exemplo e aguardo perguntas no WhatsApp. Amanhã situarei outro exemplo para vocês. Tá? Obrigado. Bom trabalho para todos.